É um investimento que todo mundo deveria ter na carteira. Mas você sabe exatamente como investir no Tesouro Direto? Qual é a diferença dos títulos e qual é o mais adequado para você? E para as dúvidas acabarem de uma vez, fizemos um passo a passo que você vai acompanhar no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, se você que nos assiste está buscando formas de investir com segurança e não tem muito dinheiro por mês, esse Cafeína foi feito especialmente para você, certo, Doni? Exatamente, Sammy Boy. Nós vamos falar de como investir mensalmente no Tesouro Direto a partir de R$30. E a Selic vem voltando a subir, né? Para muitos, ela vai virar o ano a 6,75. Então pode ser uma modalidade que volte a ser procurada por aqueles que são apaixonados, são românticos em relação à renda fixa. Brincadeiras de lado, são pessoas que buscam o conservadorismo de uma aplicação aliado a um rendimento que pelo menos seja equivalente a uma taxa de juros que compense a inflação. E de fato é uma boa pedida. Sendo assim, vamos ver na prática quais os títulos e como fazemos em cada um. Antes disso, aproveite para deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no nosso canal, hein? Bom, vamos lá. Como investir e quanto você precisa para isso? Se você abrir a página de renda fixa da Isinvest by Nubank e clicar na área Renda Fixa Tesouro Direto, dá para encontrar várias opções de investimento com vencimentos distintos. Entre essas opções, a gente pode ver os títulos a partir de R$30 em diante. Mas isso vai depender muito do título que estará disponível no dia, já que periodicamente o Tesouro muda os títulos oferecidos. Como a gente pode ver, todos os títulos têm um prazo, ou seja, têm um vencimento. Tem título cujo vencimento é em 2024, outros em que é 2027, tem também título que vence em 2030, 2040, tem até 2055. Cada um desses títulos oferece uma rentabilidade, uma taxa e um valor inicial para o investidor aportar o dinheiro. Então, por exemplo, o Tesouro Prefixado 2024 tem um investimento mínimo de R$ 31,55. Já o Tesouro IPCA mais 2026 exige um investimento mínimo pouquinho maior, R$ 59,00. O Tesouro Selic 2027 começa em R$ 107,29. Vamos supor que eu compre um Tesouro Prefixado 2024, que daqui a um mês ou 2 meses queira investir mais um pouco nele. Isso é possível, mas isso não é garantido que eu daqui a um mês ou 2 meses conseguirei as mesmas condições de hoje. No entanto, se é o mesmo título, o vencimento será o mesmo. Bom, resumindo, tanto os rendimentos como as taxas estão sujeitas a mudanças e isso acontece por condições de mercado. Exatamente, Sammy Boy. Isso acontece porque quando você compra um título ou uma fração de um título no Tesouro Direto, está comprando a taxa que está sendo negociada naquele dia. Nos dias seguintes, as taxas podem ser diferentes e por isso os títulos também serão. As taxas de juros podem subir ou cair de um dia para o outro e isso influencia diretamente na rentabilidade dos títulos do Tesouro. Esse conceito se chama marcação a mercado, que calcula, entre vários aspectos, a rentabilidade daquele instante. Por isso que para garantir a rentabilidade contratada no momento da compra do seu título, o ideal é resgatar apenas no dia do vencimento do papel, especialmente se for um título pré-fixado ou um título híbrido, ou seja, aquele Tesouro IPCA. Nós fizemos uma tabelinha para vocês entenderem melhor como funcionam os diferentes tipos de títulos. Os pré-fixados são aqueles que você sabe exatamente na hora da compra a rentabilidade que vai receber se ficar até a data do vencimento. Já os títulos IPCA+, são negociados uma taxa além da inflação. Nesse caso, você sabe essa taxa que ultrapassa a inflação, já que a inflação mesmo só vai saber no final. Isso também, como no caso dos pré-fixados, só vale se você carregar até o vencimento. Por último, o Tesouro Selic. Nele, a taxa de retorno depende da Selic, que é registrada dia a dia. Então, são 3 tipos básicos: pré-fixado, IPCA+, que é o híbrido, ou totalmente pós-fixado, como é o caso do Tesouro Selic. E muitas pessoas têm dúvidas sobre a diferença entre os títulos do Tesouro Direto com remuneração no vencimento e aqueles com juros semestrais. Isso é importante saber porque eles foram criados para atender objetivos financeiros bem diferentes. O primeiro tipo, por exemplo, um Tesouro Prefixado 2026, tem como foco o aumento do patrimônio do investidor a cada ano em que o dinheiro fica investido. É o famoso juros sobre juros. A ideia é colocar o dinheiro lá e tentar levar até o vencimento,
para assim receber o valor prometido no contrato. Já ao investir nos títulos com juros semestrais, como o nome sugere, você recebe rendimentos a cada 6 meses, em vez de esperar para receber tudo de uma só vez, né, lá na data que o título passa a não existir. Essas datas semestrais são pagos os rendimentos, os cupons, e não variam de acordo com o dia que você investe. Ou seja, se o título é tal, ele vai pagar sempre naquelas datas. Em geral, você tem os pré-fixados na cabeça de semestre. Então é primeiro dia de janeiro, primeiro dia de julho. Já o pós-fixado aí depende um pouco do tipo. Diferentemente dos demais títulos, os papéis com remuneração semestral foram criados com a finalidade específica de gerar retorno periodicamente para os investidores. A intenção é que ele seja uma fonte de renda para quem investe. Por isso, se o seu propósito for aumentar o patrimônio e você investir em um desses títulos, é importante que a cada 6 meses, quando você recebe a remuneração, o cupom dele, você reinvista esse valor. Bom, se você está num momento de acumulação de patrimônio, é melhor deixar o dinheiro no Tesouro em algum título que não tenha o pagamento semestral. Assim, não terá o desconto do imposto em cada resgate. Ao invés disso, o imposto é cobrado só uma vez no dia do vencimento, lembrando que as alíquotas são regressivas. E outra coisa, né? Quando você recebe no meio do caminho, você quer acumular, você tem que reinvestir. E aí sempre dá aquela coceira na mão para não gastar. Então aí diríamos que é mais piloto automático, modo avião, que vai dar tudo certo. Vamos deixar aqui uma linda tabela do imposto de renda para lembrar que até 180 dias a alíquota é 22,5%, de 181 a 360 dias é 20%, de 361 a 720 dias é 17,5% e acima de 720 dias ou 2 anos, né, que é a aproximação de 2 anos, 15%. Então, sempre que possível, tanto em CDB como em títulos do Tesouro, como em debêntures não incentivadas, né, que são aquelas que pagam imposto, se puder deixar mais de 720 dias, se atinge a menor alíquota do imposto de renda. Outro ponto que vale ficar de olho é o seguinte: quanto mais distante você tiver do prazo de vencimento, vamos supor que o título não tenha cupom semestral, só para ajudar, mais arriscado ele é, porque qualquer alteração da taxa de juros, que acontece em condições de mercado, vai impactar um monte de anos. Então, se você tem dúvida que se vai ficar até o vencimento, evite títulos muito longos, caso você não queira sofrer oscilações, que podem ocorrer para cima ou para baixo. Bom, vale lembrar que o investimento no Tesouro tem liquidez diária, o que significa que você pode resgatar a qualquer momento. Todas as aplicações são 100% garantidas pelo Tesouro Nacional. Ou seja, é um investimento muito seguro, né? Bom, se você optar por aportes mensais em um pré-fixado, por exemplo, vale destacar que dá para programar estes aportes. E você pode fazer isso na plataforma que a gente usa, eu e o Doni usamos, que é da Easy Invest, by Nubank. Vai lá e agenda os investimentos bonitinho. Para isso, basta acessar na aba Investir, depois Renda Fixa, Tesouro Direto, escolhe o título e a data de compra. Mas lembre-se dos prós e contras que falamos sobre objetivos, tipos de títulos e riscos. Dá para repetir essa ação em todos os meses do ano, desde que você cadastre a data do seu interesse. Bom, Sammy Boy, eu acho que o resumo da ópera aqui é o seguinte: existem 3 tipos de títulos: pré-fixado, híbrido e pós-fixado. O pré-fixado é chamado de Tesouro Pré-fixado, o híbrido Tesouro IPCA e o pós-fixado é o Tesouro Selic. Eles servem para coisas diferentes. Sim, e aí tem que computar também que alguns, o Selic não, mas os outros têm a modalidade pagamento semestral e sem pagamento. Então, são essas as combinações, é isso que você tem na mesa. As cartas estão dadas aí com o seu perfil, com as ponderações, invista no melhor. Normalmente você indica o pré-fixado para quem? O pré-fixado eu não gosto muito, porque para mim não faz muito sentido você falar, vou ganhar 10% ao ano durante 10 anos se eu não sei qual que é a inflação. Eu só indicaria se você tem uma dívida pré-fixada que não pode ser antecipada. Então eu tenho que fazer um gasto que está pré-fixado. Aí você faz um casamento disso. Já o IPCA+, eu gosto, porque eu falo assim, ó, supondo, né, que a sua inflação é medida pelo IPCA de alguma forma, então você vai ter a garantia do IPCA mais
um percentual. Aí sim, porque aí eu tenho a noção do poder de compra. E o terceiro, e o Tesouro Selic, normalmente é aquele dinheiro da reserva de emergência, do caixa. Então eu vejo dessa forma. Eu concordo com você. Eu não tenho investimentos em tesouro pré-fixado e eu acho que o Tesouro IPCA é interessante para aquela parcela do seu dinheiro que você pensa em usar na aposentadoria e que você não tem perspectiva de retirar antes disso. Por quê? Porque como o Tesouro IPCA tem uma parte pré-fixada e uma parte que é de inflação, se você tira antes do vencimento, essa parte pré-fixada pode fazer com que o seu resultado seja melhor que o esperado, mas pode fazer também com que seja muito pior que o esperado. Então, se você está investindo para aposentadoria, tem preocupação com relação à inflação e vai esperar até o vencimento do título, vale a pena o IPCA. Agora, se você não sabe exatamente quando pode resgatar o papel, quer investir em algo seguro, de renda fixa, com a garantia do Tesouro Nacional, mas quer ter a possibilidade de resgatar esse dinheiro a qualquer momento, aí o mais indicado é o Tesouro Selic. O que eu tenho de título do Tesouro representa pouco do meu portfólio como um todo, mas é Tesouro Selic. Eu tenho acho que um pouco de IPCA e um pouco de Selic. É isso. E até os fundos de pensão, os fundos de aposentadoria, de previdência, costumam investir muito em Tesouro IPCA. Por quê? Porque tem um longo prazo e você tem a garantia que a inflação vai estar coberta, que o seu patrimônio vai crescer acima da inflação. Não importa se ela vai ser de 1%, de 5%, de 30%, de 50%. Você sempre vai ter aquela inflação e mais um percentual fixo. Isso se esperar até o vencimento do título, certo? Acho que esse foi um panorama sobre Tesouro Direto, que é um tipo de investimento muito importante para você ter na sua carteira, na composição do seu portfólio, porque tem um risco muito, muito reduzido. É considerado o menor risco do mercado brasileiro. Vamos dar uma olhada agora no Giro de Notícias. Bons ventos para o consumidor. Após o lançamento da companhia aérea ITA do grupo Itapemirim, os preços dos bilhetes cobrados pelas concorrentes Azul, Gol e Latam chegou a cair 28% em 2 meses. Para o levantamento, foram considerados 4 rotas: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte, Porto Seguro. Uma startup que ajuda pessoas a melhorar o crédito para comprar a casa própria está levantando 165 milhões de dólares de um grupo de investidores que inclui Sequoia Capital, Jay-Z e Will Smith. Na prática, a empresa compra uma casa e aluga o cliente até que ele possa se qualificar para uma hipoteca. Como parte do seu serviço, a Lens Technology oferece treinamento de finanças pessoais. Os analistas de mercado se surpreenderam com o balanço trimestral apresentado por Google e Apple. A receita de publicidade do Google cresceu quase 70% e bateu 5,4 bilhões de dólares. Já as vendas da Apple cresceram 36% em relação ao ano anterior, atingindo 81,4 bilhões de dólares. Notícias giradas, um programa educativo, às vezes a gente faz mais avançado, mais iniciante. Esse eu diria que é iniciante para intermediário, mas é um assunto recorrente, muito importante, principalmente com inflação, incomodando bastante, e com a volta da Selic subindo, as pessoas também ficam às vezes com medo, e nem é prudente para muitos ter tudo em bolsa. Então, são opções que devem ser computadas. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva, ative as notificações e até o próximo Cafeína. Tchau, tchau. Tchau.